Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou desenvolvedor de software e eu vim aqui hoje com vocês testar o novo produto do Google, o Google Anti-Gravity. Bom, vamos lá então. Conforme eu pesquisei aqui no Google Cloud, nós vamos analisar o que é o Google Gravity, depois nós vamos tentar rodar um projeto de front-end no Google Gravity, depois um projeto de back-end e vamos ver até onde o Google Gravity ele nos leva. Vamos ver se vai conseguir completar toda a tarefa ou se em algum momento ele vai engasgar. Bom, primeiro de tudo eu gosto de passar pelo nosso plano de ação. Todos os tópicos que nós veremos até chegar ao nosso resultado final desse vídeo. Vamos lá? Então, aqui descobrindo e testando o Google Gravity. Não é Gravity, é Anti-Gravity. Google Anti-Gravity. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é apresentar a nova geração de IDEs do Google. O que é IDEs? IDEs é um software de escrita de códigos interpretados por máquinas. Tópico 2. Nós vamos falar sobre a IDE, o que ela é, o que ela não é. No tópico 3, nós vamos baixar a IDE para finalmente testarmos no nosso computador. No meu caso, eu vou testar no Windows. No tópico 4, eu vou criar o projeto para nós começarmos a conversar com os agentes autônomos de IA. No tópico 5, nós vamos criar um prompt para planejar o que vamos fazer no front-end. No tópico 6, nós vamos criar um prompt para planejar o que vamos fazer o que vamos desenvolver no back-end. No tópico 7 nós analisaremos o resultado final e no tópico 8 eu vou deixar aqui alguns comentários e percepções sobre o que esperar da ferramenta. Beleza? Então vamos lá já para o tópico 1. Eu peço a vocês que vocês me sigam, se inscrevam no canal, que eu vou precisar de vocês para que vocês recebam novas notificações sobre o meu conteúdo. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal e é muito importante para mim que vocês estejam inscritos aqui, certo? Bom, vamos lá então iniciar a nossa jornada. Eu fiz uma busca no Google Cloud AI, no Cloud AI, né? E obtive a seguinte resposta. Eu perguntei para ele o que é o Google Anti-Gravity, o que ele é, o que ele não é. O Google Cloud AI me respondeu, baseado nas informações mais recentes, informações de ontem, né? Porque o Google Anti-Gravity foi lançado ontem. Então, baseado nas informações mais recentes, ele sabe que o Google Anti-Gravity é uma plataforma de desenvolvimento de código com agentes autônomos de IA, alimentada pelo modelo Gemini 3, ou seja, qual é a diferença entre a IDE que nós estávamos usando até hoje e a IDE que nós vamos começar a usar a partir de hoje? É que essas IDEs elas já vão vir com os agentes autônomos de IA que entendem os nossos prompts e escrevem os nossos códigos a partir dos prompts que nós passamos, correto? Segundo ponto, é um ambiente de desenvolvimento integrado com o Visual Studio Code de código aberto. O Visual Studio Code, produto da Microsoft, é uma IDE de código aberto que foi usada pelo Google para integrar os agentes autônomos de IA para escrever esses códigos. São dois projetos super bem requisitados pelos desenvolvedores, super importantes para os desenvolvedores, tanto o Google Anti-Gravity quanto o Visual Studio Code. Então esse casamento foi perfeito. É uma ferramenta que permite que os agentes de IA controlem diretamente o editor de código aberto, ou seja, nós vamos escrever o nosso prompt, ele vai fazer o planejamento da tarefa que a gente passou para ele e ele vai ter a capacidade de mexer nos códigos dos nossos arquivos, criar novos arquivos, apagar arquivos existentes, reescrever os códigos e manipular a nossa IDE da forma que ele bem achar melhor. O quarto ponto
que nos demonstra que é um sistema que possibilita aos agentes executar independentemente todo o ciclo de vida de desenvolvimento de um programa. Ele vai planejar, ele vai codificar, ele vai testar, ele vai depurar e ele vai verificar os projetos. Ou seja, é um sistema totalmente autônomo que ele tem capacidade de alterar o seu projeto em tempo real e também te retornar a resposta dessa alteração em tempo real. Também é uma plataforma que foi lançada em novembro de 2025 juntamente com o modelo Gemini 3, o novo modelo de LLM da Google, né? Antes a gente tinha o Gemini 2. Outras versões e ontem, dia 18 de novembro, o Google anunciou oficialmente o lançamento do Gemini 3 e juntamente com o Gemini 3 lançou o produto Google Anti-Gravity, que é a nova IDE com os agentes autônomos embarcados. E o último tópico é um ambiente de interface de gerenciamento de agentes, um editor de código e ele tem um navegador do Google Chrome automatizado. O que isso significa? Significa que ele vai operar totalmente independente o nosso editor de código e, além do mais, ele vai renderizar no final do projeto o nosso código em uma tela do Google. Ele vai abrir uma tela específica do Google Chrome e vai mostrar o nosso projeto pronto. Tá, mas isso significa que a gente não vai poder alterar o código, que a gente só vai poder conversar com os agentes autônomos? Negativo. A gente pode alterar o código a qualquer momento que nós desejarmos. E isso significa o pair programming, programação de par. Só que em vez de você estar programando com outra pessoa em par, você vai estar programando com um agente de IA em par. É o pair programming. Esse termo já é bem usado há muito tempo na programação e hoje só vem demonstrar que nós vamos estar programando, além de com outra pessoa, com um agente de IA. O que o Google Anti-Gravity não é? Ele não é uma ferramenta de simulação de gravidade ou de antigravidade física. Essa ficou bem legal, né? Foi uma piada bem doida. Não é apenas um assistente de código dentro de um editor tradicional. Ele não é um assistente. Ele vai manipular o seu código de todas as formas, permitindo remover, incluir, alterar, apagar, renomear. Ele vai ter total independência para executar todas as atividades no seu projeto, sempre, claro, perguntando se você concorda com aquela alteração. Existe uma opção que nós podemos colocar na IDE que nós aprovamos todas as alterações que ela propor. Isso é meio perigoso, mas conforme a qualidade de desenvolvimento do agente de IA, nós podemos sim dar a ele essa credibilidade, essa possibilidade de alterar o nosso código sem que nós precisemos o tempo todo pará-lo ou impedi-lo de fazer aquele processamento de dados que ele está solicitando. Fala também que ele não é um simples autocompletador de código ou chatbot, ou seja, nós tínhamos antigamente o Copilot continua existindo, mas numa versão melhorada, combinada com o agente de IA também, mas antigamente o Copilot ele aprendia uma parte de um código e ele repetia aquela parte de código dentro da nossa IDE. E aqui está falando que o Google Anti-Gravity ele não é sobre copiar e colar pedaços de códigos. Ele realmente analisa o melhor código, a melhor performance, a melhor forma, a melhor escrita limpa de código para poder aplicar no seu projeto. Ele não é uma caixa preta, a plataforma ela força os agentes a mostrar o tempo todo o trabalho que eles estão realizando, permitindo auditar cada decisão que o agente está fazendo. Não é apenas para usuários avançados, como a gente tem visto aí ao longo da geração das IAs, do Cloud AI, do Copilot, do ChatGPT, da DeepSeek, do Manus. Ele
antes de qualquer coisa, ele é um prompt, ou seja, ele te dá total liberdade para digitar o que você está precisando, ele tenta interpretar o que você digitou e logo após ele te manda uma mensagem confirmando se realmente foi aquilo que você digitou que era o que você estava pensando. Então é um processo totalmente planejado, existe um fluxo de tarefas que melhora cada vez mais as decisões dos nossos agentes de IA, independente do que eles façam. Então não é para qualquer tipo de usuário, não é apenas para usuários avançados e ainda não é um produto totalmente comercializado. Atualmente ele foi lançado numa versão gratuita com limites de taxa, mas existem planos de Team Enterprise que serão lançados em breve pela própria Google. Ontem, dia 18 de novembro, ele fez o lançamento desse projeto, né, o Google Anti-Gravity, de código aberto e, por enquanto, ele não está cobrando dos usuários pelo serviço que eles estão oferecendo, mas pode ser que num determinado momento muito próximo exista uma possibilidade de cobrança em relação a essa ferramenta. Bom, aqui na nossa tela do lado direito, você pode ver que depois de tudo que eu expliquei, eu estou aqui na página oficial de lançamento do Google Anti-Gravity e aqui ele fala, vamos traduzir que eu não me lembro, experimente decolar com IDEs da próxima geração. Por que ele fala experimente decolar com IDEs da próxima geração? Porque com uma ideia integrada com agentes de IA que podem personalizar seu projeto conforme as demandas que você for dando no prompt, isso realmente é a nova geração de desenvolvimento de sistemas, né? Então ele fala, experimente decolar com uma IDE da próxima geração. E nós vamos clicar aqui para fazer download do software para o nosso sistema. Download. Aqui eu estou esperando que ele faça o download, mas parece que ele ainda não decidiu baixar, então eu vou clicar novamente. Pronto. Aqui ele já começou a baixar o Anti-Gravity pro meu computador. Já baixou. Agora eu vou abrir ele na pasta e eu vou pedir para que ele faça a instalação do software. Pessoal, se inscreve, dá um like, compartilha, isso me motiva a criar conteúdos de qualidade para vocês e continuar criando cada vez mais conteúdos aqui no YouTube, beleza? Vamos ver aqui a tela de instalação. Aqui está falando que o instalador parece não estar sendo rodado por um administrador para ter uma melhor performance, uma melhor liberdade da instalação. Ele está perguntando se pode ativar o modo administrador. Deixa eu dar um comando aqui para ele executar como administrador de sistema. Pronto, ele já vai começar a instalação do Google Anti-Gravity no Windows. Aqui eu vou aceitar a instalação. Ele vai falar a pasta. Eu vou escolher uma pasta aqui porque ele está detectando que uma outra versão já está instalada no meu computador. Então eu vou definir uma outra pasta. Essas opções aqui vocês não precisam se preocupar, vocês vão só passando. Aqui você pode criar um ícone, um atalho na área de trabalho. E ele está procedendo com a instalação do Google Anti-Gravity. E assim que ele terminar, a gente já abre para ver. Bom, enquanto ele está ali instalando, vamos dar uma olhadinha na nossa lista. Aqui, a apresentação da nova geração de ideias do Google. A gente já fez, né? Eu já apresentei para vocês o Google Anti-Gravity. Falando um pouco sobre a IDE, o que ela faz e o que ela não faz, eu já apresentei para vocês também.
baixando a IDE lá no site oficial e instalando no nosso computador, nós já estamos procedendo também. E a próxima etapa vai ser criar um projeto para começarmos a conversar com os agentes autônomos de IA. Então aqui eu estou esperando que ele finalize a instalação do Google Anti-Gravity. Eu já vou deixar o meu e-mail preparado aqui, porque ele vai pedir para você logar com o seu Gmail na ferramenta, tá bom? Então eu já vou deixar aqui o meu e-mail preparado, copiado. Ele já está quase terminando a instalação. E pronto, vamos lá iniciar o Google Anti-Gravity. De vez em quando eu olho para lá porque eu tenho um monitor ali. Ele está pedindo aqui algumas permissões para acessar as redes públicas e privadas do meu computador através desse aplicativo. Eu vou permitir. É só questão de acessar a internet. Depois que o Anti-Gravity pediu todas as autorizações para manipular o meu Windows, ele abriu a nossa tela aqui de editor. Bom, a gente pode ver que ele se parece muito com Visual Studio Code, né? Aqui tem a barra lateral aqui com as ferramentas de listagem de arquivos, busca de arquivos e strings, a própria ferramenta do Git de versionamento, a ferramenta de instalação de módulos. Então, ele tem muita semelhança com o Visual Studio Code, né? Por que ele tem essa semelhança? Porque justamente foi usado o Visual Studio Code para desenvolver o Anti-Gravity. Aqui nós temos aqui o explorador de diretórios. Aqui no meio, normalmente quando a gente tem um arquivo de código aberto, esse arquivo de código vai aparecer aqui no meio. E qual que é a novidade dessa versão? Qual é a grande novidade dessa versão chamada Google Anti-Gravity, usando o projeto do Visual Studio Code da Microsoft? A grande novidade é isso aqui, ó. Nós temos agentes autônomos de IA para nos ajudar em nossos projetos totalmente embarcados na ferramenta do Visual Studio Code. Antes os desenvolvedores começaram a fazer plugins, começaram a fazer módulos para fazer com que o Visual Studio Code fosse integrado com esses agentes de IA autônomos, né? Os agent coders, agentes codificadores, módulos externos, módulos de terceiros que a gente instalava no Visual Studio Code para programar. Agora não. Agora, como você pode observar aqui, ó, esses modelos eles já estão totalmente integrados na plataforma do Visual Studio Code, que agora não é mais Visual Studio Code, é Google Anti-Gravity, certo? Bom, apresentado aqui a interface do nosso software, nós vamos aqui fazer um login lá no Google para nós podermos usar a ferramenta. Agora o próximo passo que nós vamos fazer é login no Anti-Gravity. Para fazer login você vai clicar aqui no canto superior direito em login, vai escolher a sua conta do Gmail. Eu criei uma conta do Gmail exclusivamente para essa videoaula. Estou fazendo aqui login e assim que eu fizer login, ele vai me redirecionar automaticamente para o Google Anti-Gravity novamente. Aqui ele está mostrando a página, mostrando que foi feito o login com sucesso e eu posso clicar aqui, ó, nesse botão para ser redirecionado novamente para o Google Gravity, mas parece que esse botão às vezes não funciona. Então eu vou abrir aqui o Google Anti-Gravity, vou maximizar a tela e aqui eu estou logado. Marcos Pereira,
aquele e-mail que eu fiz, antigravity.gemini com e invertido, @gmail.com, e eu estou logado como novo usuário do Google Antigravity. Se você não logar, você não consegue proceder à próxima etapa. Bom, agora nós vamos criar um arquivo para o nosso projeto. Eu sempre crio aqui no disco C. O nome da minha pasta vai ser Antigravity. Antigravity. Pronto, essa vai ser a pasta do meu projeto. Eu selecionei a pasta e ele já vai carregar aqui a pasta do meu projeto e vai perguntar se os arquivos e diretórios presentes nessa pasta são confiáveis. Eu vou marcar aqui sim. Eu confio em todos os arquivos, diretórios e autores e pronto, nós já estamos dentro do nosso Antigravity configurado para começar os nossos prompts. Agora, nós vamos verificar se o agente realmente está nos ouvindo. Quais são os agentes autônomos que eu tenho aqui? Eu tenho o Gemini 3 Pro, o Gemini 3 Pro Low, High e Low, né? Isso aqui é uma medida de poder, né? Poder alto, poder baixo. Eu tenho o Cloud Sonnet 4.5, o Cloud Sonnet 4.5 Thinking, que é justamente o modelo do Cloud AI que pensa, só que esses modelos aqui eles podem já estar desatualizados. E nós temos aqui o GPT-OS 1208, que tem um poder médio, né? Então, esses são os modelos disponíveis por padrão no Google Antigravity. E nós vamos desenvolver com algum desses modelos aqui. Bom, vamos ver se o modelo está nos ouvindo. Vamos tentar aqui o Cloud Sonnet 4.5. Oi, Cloud, tudo bem? Agora eu estou testando se o modelo está nos ouvindo. Ele respondeu extremamente rápido. Oi, tudo ótimo, obrigado. E você, tudo bem? Como posso ajudar hoje? Vejo que você tem trabalhado recentemente dashboards em React e Tailwind CSS. Quer continuar algum desses projetos ou tem algo novo em mente? Pronto, eu já fui recebido pelo Cloud Sonnet aqui no Antigravity. Então nós já estamos prontos para começar a fazer os prompts dos nossos sistemas. A IA já está nos ouvindo, nós temos aqui vários modelos. Vamos dar aqui as boas-vindas também para o Gemini Pro. Boa tarde, Gemini. Me ouve? Alguns falam Gemini, outros falam Gemini. Boa tarde, sim, te ouço entre aspas duplas, né? Perfeitamente. Ou melhor, leia suas mensagens alto e claro. Como posso te ajudar hoje? Vamos codar algo novo ou continuar algum projeto? Perfeito. As IAs estão nos ouvindo. Bom, feito isso, vamos começar a planejar o passo seguinte. Vamos aqui validar a nossa lista. Adoro trabalhar com listas. Bom, então nós já apresentamos a IDE, já falamos sobre o que ela faz e o que ela não faz, baixamos e instalamos, fizemos login lá no Google, criamos um projeto inicial para começarmos a conversar com o agente de IA e testamos o agente, correto? Agora nós vamos criar um prompt para planejar o que vamos desenvolver como front-end. Bom, uma ferramenta que eu gosto muito para criar fronts é o Cloud AI, certo? Então vamos ver aqui se eu consigo com o Cloud, numa nova conversa, planejar uma dashboard com o Cloud. Vamos escrever aqui para ele então. Crie um prompt que vai pedir uma dashboard com... que vai pedir para a IA construir uma dashboard de listagem de clientes.
de produtos e clientes. Crie um prompt que vai pedir para a IA construir uma dashboard de listagem de produtos e clientes. Essa dashboard deve conter uma tela de login e uma tela inicial de dashboard vazia e mais duas telas. Uma tela de listagem de produtos e uma tela de listagem de clientes. Deve informar explicitamente no prompt que o projeto será desenvolvido com Vite mais Tailwind CSS. Vai ser desenvolvido em Vite mais Tailwind CSS com React.js Library. E por enquanto não vai ter nenhuma integração de back-end no projeto. Vamos se preocupar exclusivamente com o front-end. Também deve especificar que vamos ter um CRUD de produtos e clientes e um modal para a inclusão de clientes no banco de dados. Somente o formulário não faça nada de back-end. Na tabela de listagem devem conter as funções atualizar, que abre o modal com os dados do produto para a tela de produto, com os dados do cliente para a tela de clientes. Faça esse prompt na tela ao lado em escrita Markdown para que eu possa colar o texto no prompt para que eu possa copiar e colar o texto. Resultado final: uma dashboard com tela de login, não esqueça das rotas
para dashboard barra login para login barra customers para clientes e barra products para produtos. Resumo final: uma dashboard com tela de login, e-mail e senha. Uma dashboard com tela de login, e-mail e senha. Uma tela redireciona para a tela dashboard de boas-vindas e as telas de produto e clientes. Essa dashboard tem um menu superior, uma top bar e um menu lateral esquerdo. Com os mesmos itens. Pronto. Agora, o que eu pedi aqui? Eu escrevi um prompt para o Cloud AI fazer um prompt que melhor determina o que eu preciso do meu projeto para que a IA do Antigravity ela entenda o que eu estou pedindo, certo? E aí eu vou fazer mais uma coisa aqui, ó. Entendeu todas as demandas? Tá, aqui eu perguntei se o Cloud AI entendeu todas as minhas demandas e esse prompt aqui eu vou fixar lá na nossa aula para que vocês tenham acesso a esse prompt, tá? Pessoal, vocês estão gostando da aula? Eu tô começando agora no YouTube, esse é o meu quarto vídeo mais ou menos. Eu gostaria muito de pedir para que vocês se inscrevessem e se vocês estão gostando da aula, estão gostando dos detalhes como está sendo ensinado, eu tenho uma comunidade para apresentar para vocês. A minha comunidade está começando agora. O valor dessa comunidade é 197 por ano, para todas aquelas pessoas que quiserem entrar, ela é 197 por ano e esse preço ele vai sendo graduado conforme os dias forem passando, tá? Eu já sou desenvolvedor há 15 anos, trabalho com N8N, trabalho com Lovable, trabalho com desenvolvimento de softwares, trabalho com inteligência artificial e automações e eu posso ensinar para vocês tudo aquilo que vocês precisam aprender para construir os seus próprios softwares ou encontrar aquela merecida vaga de emprego de 5 mil, 10 mil, 15 mil Ks, certo? Então, se vocês se interessarem em entrar na minha plataforma, eu peço que vocês escaneiem o QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar da tela e entrem na minha comunidade. Ela é 197 por ano, certo? Obrigado e agora vamos continuar a nossa aula. Eu estou aqui nessa tela salvando o prompt que eu acabei de enviar para o Cloud AI. Então o nome dele vai ser prompt para geração do front-end. Eu vou colar ele aqui. Vou falar que é um prompt público e aqui a gente está aqui, continua aqui na tela do Gravity AI e vamos voltar lá para o nosso prompt. Aqui eu estou perguntando para a IA se ela entendeu o que eu pedi e agora eu vou mandar o comando
para ele começar a escrever o prompt que eu vou passar pro Google Anti-Gravity. Perguntei para ela se ela entendeu as demandas, ela vai analisar e vai me responder. Enquanto isso, eu tomo aqui um pouquinho de água. Pronto. Ela falou que entendeu perfeitamente o que eu pedi e está começando a escrever o prompt aqui do ladinho para eu colar lá dentro do Anti-Gravity. Está especificando os campos que vai ter o meu sistema. Ela está especificando aqui os requisitos de implementação. Tá falando aqui que não vai implantar o back-end por enquanto. Não vai usar local storage ou session storage, vai armazenar tudo na memória. E a entrega final aqui é uma aplicação React funcional com sistema de login simples. Tá aqui, ó. A entrega final é uma aplicação React funcional com sistema de login simples, dashboard com layout completo, top bar mais sidebar, um CRUD completo de produtos com modal, um CRUD completo de clientes com modal, uma navegação funcional entre todas as rotas e dados mocados e gerenciados por estado do próprio React. Bom, ela me gerou o prompt e eu vou copiar esse prompt. Baixar aqui como código Markdown. Ele baixou o arquivo de prompt para mim. Eu vou abrir esse prompt no próprio Gravity para vocês verem como que fica. Do you want to allow to set files or your space? Open. Pronto, aqui está o meu prompt. Por que é extremamente importante fazer um prompt? Agora eu vou explicar para vocês. O prompt, ele vai definir para o seu agente de IA tudo que precisa ser feito de uma forma organizada. Por exemplo, isso aqui é um joguinho da velha, e esse aqui é 2 joguinhos da velha, e esse aqui é 3 joguinhos da velha. Por quê? Porque existe uma hierarquia de importância conforme o Markdown, conforme a marcação que vai sendo feita nos arquivos. E quanto mais claro essa hierarquia de importância e essa ordem cronológica das coisas dentro do prompt, mais claro fica a sua demanda para IA. Perfeito? Perfeito. Então vamos aqui selecionar o Gemini 3 Pro e vamos mandar esse prompt aqui para ele. Eu vou fazer uma coisa muito importante aqui agora. Eu vou inicializar o Git para depois a gente mandar todo esse projeto para o GitHub, certo? A única coisa que eu faço é abrir aqui o prompt e dar um git init aqui. Então eu vou ali, vou colocar ali, ó, git init. Pronto, ele inicializou um repositório de Git para que eu mantenha todas as alterações do meu projeto salvas num histórico. Agora vamos mandar o prompt pro agente. Aqui nós estamos mandando o prompt e enviamos o prompt. Beleza. Agora ele vai analisar esse prompt. Talvez ele faça alguma pergunta, talvez não. Ó, por que eu falo que ele vai analisar? Conforme você pode observar aqui no rodapé do editor do prompt, ele está planejando o que ele vai fazer conforme o prompt que foi passado, certo? Aqui, ó, configuração do projeto. Configuração do projeto inicializada com VIT, Tailwind CSS,
dependências necessárias, o React Router DOM e o Lucid React. Inicializando o Vite Project e instalar as dependências. Aí ele mostra aqui que ele está tentando dar um comando e ele está aqui perguntando se a gente aceita esse comando e a gente simplesmente coloca aceita. Aqui ele está falando para definir qual é a biblioteca que nós vamos usar para desenvolver esse projeto. É o React. E agora ele continua ali pensando. Aqui ele vai perguntar o que vai ser usado, se é TypeScript, TypeScript REST Compiler, TypeScript mesmo. Aqui ele está pensando, tá? Ele está fazendo toda a parte de planejamento do software que ele vai desenvolver. Aqui ele cancelou alguma ação. Aqui ele está perguntando se a gente realmente quer rodar esse comando. E a gente diz que sim. Nosso computador está pensando, a nossa IA está pensando. Toda vez que ele mostrar ali se a gente quer rodar um comando, a gente... Claro que a gente vai falar que sim, né? Aqui, por enquanto, do lado esquerdo aqui, você pode observar que ele ainda não adicionou nenhum arquivo, porque ele ainda está planejando os comandos que ele vai dar. Aqui ele está pensando mais um pouco. E ele vai pensando, tá? Bom, eu vou dar uma cortadinha aqui e na hora que ele voltar, aí eu mostro para vocês o resultado final. Na verdade, eu pausei a gravação, mas eu não vou pausar, tá? Por quê? Porque se der algum problema, alguma inconsistência aqui, vocês precisam ver e eu preciso mostrar para vocês como que resolve. Então eu não vou pausar a gravação enquanto a IA estiver trabalhando. Aqui, teoricamente, eu só vou dar aceitar. Aqui, ele está tentando instalar alguma coisa aqui. Eu vou dar um aceite. Ele deu um erro aqui porque o meu terminal não reconhece o símbolo comercial. Ele já vai começar a instalar alguma coisa. Estão vendo que ele já começou a instalar alguma coisa aqui do lado? Ele ainda está ali lutando com o Z comercial. Pessoal, enquanto a IA ali ela vai pensando, eu quero convidar vocês mais uma vez a participar da minha comunidade. Lá na minha comunidade nós vamos falar sobre SaaS. Existe um boom muito grande aí sobre SaaS, né? Sobre Software as a Service. E tem muita gente falando um monte de coisas não pensadas sobre softwares, que todo mundo pode fazer software de qualquer jeito, ou que você pode alugar um software e revender esse software, e todas essas coisas mistificadas, a facilidade em fazer, a facilidade em desenvolver. Eu vou estar comentando sobre tudo isso lá dentro da comunidade. Também vamos fazer fluxos de N8N para atendimento, para agendamento, para envio de mensagens em massa pelo WhatsApp, integrações com meios de pagamento e todo tipo de automação que a gente puder fazer com N8N. Ontem também eu lancei um curso sobre como fazer o Lovable com 5 créditos grátis que o Lovable nos oferece assim que a gente se cadastra.
E eu dei uma aula que está aqui no nosso YouTube ontem sobre como criar essa landing page de vendas, uma landing page, uma página de vendas de alta performance com 5 créditos gratuitos que o Lovable nos oferece, e nós conseguimos criar toda a página com todos os botões de CTA, com todos os links das URLs de pagamento. Então nós criamos uma página 100% bonita, funcional e 100% funcional no smartphone, que é o mais importante, né? 80-90% das pessoas usam o smartphone para fazer os seus trabalhos. Então, nós criamos essa landing page ontem. Vamos falar sobre SaaS, vamos falar sobre Lovable, vamos falar sobre N8N automações e muitos outros assuntos da tecnologia. Eu quero convidar vocês para estarem lá comigo, certo? Vamos dar uma olhada aqui no nosso prompt, o que ele fez, se ele já terminou as aquisições. Aqui está falando que ele já instalou aqui o Node Modules, já criou a pasta Public, que tem uma imagem. Já criou a pasta Source, que vai ter todos os arquivos públicos do nosso projeto. E aqui ele continua pensando. Desenvolver com o IA é uma espera constante, porque ela passa a maior parte do tempo pensando ou executando aquilo que você pediu. Ela está aqui ainda pensando. Já criou ali alguns arquivos. Criou aqui o package.json, que carregou todos os componentes e módulos que nós vamos usar nesse projeto. Aqui ele continua pedindo para aceitar. Vocês viram aqui? Ele continua pedindo aqui para aceitar os comandos que a IA quer executar dentro do Antigravity. Aqui está falando sobre instalação de pacotes. O Tailwind é o sistema de layouts que vai ser usado para gerar a nossa dashboard. Por enquanto ele está só gerando o front da dashboard. Depois a gente vai partir para o back-end da dashboard para ver se a gente consegue gerar o back-end. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa lista. A gente criou o prompt para planejar o desenvolvimento do front-end. Então a gente já pode marcar isso aqui como terminado. Criando um prompt para planejar o que vamos desenvolver no back-end. Isso aqui a gente vai fazer agora. Vamos voltar lá no Gravity, ver o que ele está fazendo. Ele continua aqui pensando. Ele ainda não começou a criar os componentes do nosso sistema, ainda não começou a criar as páginas do nosso sistema. Por enquanto ele está trabalhando só na estruturação do sistema. Aqui ele instalou o React DOM. Ainda vai faltar ele instalar o Lucid e o Router. Vamos esperar, né? Só nos resta esperar quando a gente programa com IA. A IA ela demora um pouco. Demora 10, 20, 30 minutos, às vezes até 60 minutos. Mas quando ela entrega um pacotão de coisa. O Lovable ele é bem mais rápido. Ele leva de 5 a 10 minutos para desenvolver as funcionalidades que a gente solicitou. Continuamos esperando. Aqui ele continua pedindo para a gente aceitar alguns comandos. Ele vai dando erro no... aqui ele está falando atualização do processo. Aqui ele está falando para expandir, para a gente ver o que está rolando, aceitar.
ele vai dando uns erros e ele vai tentando contornar esses erros com outros comandos, tá? Agora ele está instalando o roteador e o gerenciador de fontes. Aqui ele falou que instalou e encontrou 0 vulnerabilidade. Agora ele está configurando o arquivo Tailwind. Está configurando o index.css, o index.css, o app.jsx e continua pedindo para a gente aceitar a geração dos comandos. Aqui, ó, ele vai criar os diretórios de componentes, de páginas e de layouts. Ele está gerando, ó, componentes, layouts, páginas. Agora ele está começando a desenvolver as páginas. A página de login, a página de clientes, a página de produtos e a página de dashboard, que foi as 4 páginas que a gente pediu no prompt. Está criando as páginas. Aqui ele criou os componentes de sidebar e topbar, que vai renderizar os menus que a gente precisa. Pedindo para aceitar aqui mais uma vez uma alteração do arquivo app.css. Agora ele falou aqui, ó, estou construindo a tela de login. Implementando a página de login com formulário de e-mail e senha, estilizado com Tailwind CSS e adicionando a lógica de navegação. Demorado, né? O problema de videoaula com o IA é que a gente tem que deixar a IA trabalhar. Talvez a aula sobre a construção do back-end fique como parte 2. Vamos ver aqui como ele se comporta. Vamos ver aqui se antes de dar 1 hora de aula ele nos entrega o front-end pronto. O bom é que se ele entregar o front-end, isso vai custar alguns dólares, tá? Em algum momento isso vai custar $1, $2, $3, mas para você criar o seu sistema, criar o sistema da sua empresa, ou para você aprender desenvolvimento para prestar serviço para uma determinada empresa, se você gastar $5 para desenvolver um sistema que atenda a empresa, você gastou R$25. Se você gastar $50 para desenvolver um sistema que atenda às necessidades de uma empresa, você gastou R$300. Então, esse custo de desenvolvimento de software, ele nunca vai ser grande o suficiente para justificar a necessidade de contratar a mão de obra em vez de usar a IA, entendeu? Eu sou desenvolvedor, eu preciso me adequar aos novos padrões de desenvolvimento da nossa era, né? E eu preciso criar coisas novas, criar produtos novos para que eu não seja engolido pela própria inteligência artificial que agora programa sozinha. Ele continua aqui
implementando a página de produtos com o CRUD que a gente tinha pedido. O que é CRUD? É o Create, Read, Update, Delete. É uma forma de fazer a gestão do nosso objeto, seja ele cliente, seja ele produto, seja ele a própria dashboard do sistema. Então, o CRUD é isso aí. Quando ele consegue configurar o sistema, quando a IA consegue chegar ao resultado da estrutura, aí ela começa a acelerar o desenvolvimento, tá? Ela precisa de uma estrutura inicial para poder começar a entender o que ela precisa desenvolver e como ela precisa desenvolver. Aqui ela está trabalhando, ela pedia para mim aceitar as coisas, eu ia aceitando, e já tem alguns minutos que ela não me pede para aceitar nada. Vamos continuar aguardando ela trabalhar. Aqui ela está implementando a página de produtos, agora ela está implementando a página de clientes e ela acabou de me pedir mais um comando. Provavelmente é o comando que vai colocar o front-end da nossa dashboard no ar. Tá pensando. Ali, ó, declaring victory, ou seja, ela tá declarando vitória, quer dizer que ela tá comemorando que ela conseguiu percorrer todos os processos que fazem parte do desenvolvimento do back-end. Olha lá, o declaring victory. Aqui ela tá falando, ó. I am thrilled to report that the project's build has passed. The dashboard is fully functional. Então ela já está falando que a dashboard está pronta. Ela só está fazendo os ajustes finais, criando o relatório de desenvolvimento. E a gente vai dar uma olhadinha aqui no que ela... Ó, ela criou o walkthrough, que é o dashboard implementation. Está falando aqui que a configuração do projeto foi Vite React, com Tailwind CSS, instalou o Router DOM e o Lucid React. Os componentes de layout são Sidebar, Topbar e o Main Layout, que é um encapsulado que envolve todo o layout em si. Está falando que as páginas que ela desenvolveu é Login, Dashboard, Products e Customers. E detalhes técnicos, que ela está usando o useState para manter a lista de produtos e clientes atualizado, que ela estilizou com Tailwind CSS, que ela usou os ícones do Lucid React. Aqui ele está falando que para rodar o nosso projeto a gente vai dar um npm install e depois a gente vai dar um npm run dev. Vamos tentar? Npm install. Todas as dependências foram instaladas. E agora vem a hora da verdade. npm run dev. Vamos ver o que o Antigravity fabricou. Olha aí, ó, ele fabricou uma página administrativa bem simples, tá? Eu esperava um layout mais chamativo, mas eu acho que eu não pedi isso, né? Então ele fez aqui a dashboard conforme eu pedi, sem nenhum tipo de conteúdo. Fez aqui a nossa lista de produtos com a edição com o modal que eu pedi. Fez aqui a parte de adicionar produto com o modal que eu pedi também. Vamos adicionar um produto aqui só para ver se o formulário está funcionando. Vamos adicionar aqui Samsung S24. Descrição, categoria smartphones, price 49, estoque 1000 e e-mail URL http image.com.br/image.jpg. Save e aqui tá o nosso produto na lista de produtos, certo?
Esse é o nosso front-end. Agora só basta a gente clicar aqui na rota de login para ver a tela de login. Ela fez aqui uma tela de login, pede o preenchimento dos dados, preenchimento da senha. E pronto, a gente preencheu o login. Se os dados estiverem corretos, ela passa para dentro da tela de login. Uma curiosidade aqui, vamos fazer só uma coisinha aqui para vocês verem como funcionam as alterações posteriores. Eu vou pedir que para que ela coloque um olho aqui na página de login para mostrar a senha. Então vamos vir aqui, vamos falar: crie um icon. O que é um icon? É um ícone de olho que servirá para mostrar a senha que está sendo digitada na página de login. Também crie a função que mostra ou esconde a senha. Pronto, eu falei para ele criar um ícone que vai servir para mostrar a senha que está sendo digitada lá na página de login e também criar a função que mostra ou esconde essa senha conforme o clique no ícone. E a gente vai verificar se ele vai fazer. Aqui ele já está editando a tela de login. Vamos aguardar ele. Olha lá. Aqui tá falando que ele teve um erro. Agent execution terminated. Agent execution terminated to model provider overloaded. Aqui tá falando que o agente ele parou de executar porque o modelo foi sobrecarregado. Vamos usar aqui o Cloud AI. O legal é que a gente pode mudar de modelo, certo? Então vamos tentar aqui fazer o Cloud AI executar essa tarefa. Crie um AI icon que servirá para mostrar a senha que está sendo digitada na página de login. Também criar a função que mostra ou esconde a senha. Ele já está falando aqui que já foi criado, então a gente vai lá verificar. Realmente foi criado já, ó. Eu digito aqui o meu e-mail, digito a senha aqui, vou digitar uma senha aqui, Marcos Vinícius Nascimento Pereira. A senha está escondida e quando a gente pede para mostrar a senha, ele mostra. Pede para esconder, esconde. Pede para mostrar, mostra. Login, ele entra para a área do admin. Correto? Aqui, ele colocou aqui um botão de sair. Colocou aqui o nome do usuário e os modais que a gente pediu lá no prompt. Como a IA funciona? Tudo que você pedir vai ser feito. Aquilo que você pedir, não será feito. Ou seja, se você não pediu para ela estilizar o seu painel, para ela fazer um painel bonito, para ela fazer um painel cheio de frufru, ela não vai fazer, ela vai fazer um painel branco. Então nós esquecemos dessa etapa de estilização do painel e ele ficou simplesinho. Bom, eu acho que essa aula já demorou demais. Eu vou finalizar por aqui e na segunda aula eu vou voltar com a implementação do back-end. Eu vou estar com essa mesma lista que eu fiz aqui. A nossa implementação do front foi realizada com sucesso e nós vamos voltar aqui para realizar a implementação de back-end com o funcionamento do banco de dados, inserindo as informações em tempo real. Fechado? Eu convido vocês mais uma vez a participar da minha comunidade. Desculpe essa aula demorada, mas ninguém mostra exatamente os erros e acertos e como funciona e como não funciona
das ferramentas, e eu quero saber de você, se você gostou dessa aula e se você gosta desse tipo de conteúdo mais denso que mostra como realmente as coisas funcionam. Eu agradeço e se inscreve, não deixa de se inscrever para você receber as notificações das próximas aulas e até a próxima. Obrigado!